Fala aí, vencedores! Faça um excepcional dia! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Campeão. Já curte, comenta e compartilha essa nossa live. Manda aí para outras pessoas que de repente faz sentido. Já prepara papel, caneta, celular, anota aquilo que faz sentido para você. E vamos para mais um grande dia de grande crescimento. Escreve aí João 10. João 10. Esse evangelho fantástico que foi escrito por aquele discípulo amado, aquele mesmo que escreveu a Revelação, o livro da Revelação. Não sei se você sabe, mas o Apocalipse foi escrito pelo próprio João, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Esse daqui é um livro que eu falo para você, que tem códigos fantásticos para a gente estar aplicando no nosso dia a dia. Então, bora para a leitura? Bora para a leitura, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Olha só que coisa preciosa para você e para mim, para a gente estar enxergando aqui nessa manhã, nessa grande manhã de quinta-feira, que tem uma grande oportunidade no dia de hoje para nós crescermos. Olha só, as ovelhas reconhecem a voz de seu pastor. As ovelhas sabem quem ele é. Imagina você não precisa ver quando a sua esposa chega, você não precisa ver quando seu filho ou sua filha chega, você não precisa ver quando alguém que é conhecido de você chega, você não precisa, basta que você ouça a voz daquela pessoa. Por quê? Porque você conhece, porque você tem relacionamento, porque você tem intimidade, você tem amizade, você conhece essa pessoa. Presta bem atenção nisso aqui. Você conhece a voz daqueles com quem você convive. Imagina você falar com alguém e dizer que vai conversar com alguém e só você fala 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Mas só você fala. E de repente você para de falar, vira as costas e vai embora. Quantas vezes você não já orou assim? Quantas vezes você não disse que estava orando, conversando, falando com Deus e só você falou e não parou para ouvir? Quantas vezes? Você está entendendo? Experimenta falar e experimenta ouvir. Se eu fosse você, anotava esse código: falar mais ouvir. Escreve aí isso aí, anota isso aí. Porque muitas das vezes a oração que você faz é um monólogo, só você fala. Só você fala alguma coisa. E aí você não para ouvir, você não para esperar a resposta, você não aguarda o retorno daquilo que você está falando. Você entende? Quantas vezes nós não precisamos fazer isso? Parar para ouvir a voz daquele com quem a gente está conversando. Imagina a situação do marido que diz que vai conversar com a esposa e só ele fala. E de repente acabou, virou as costas e vai embora. A esposa fazendo do mesmo jeito que o marido. Fala e de repente vira as costas e vai embora. Não é estranho isso?
Não é estranho uma situação dessa? Pensa você então, você fazer isso com o próprio Deus. E eu vou fazer uma pergunta para você bem pesada. Há quantos anos você não vem fazendo isso? Há quantos anos? João diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ou seja, elas têm relacionamento, elas têm intimidade, elas conhecem a sua voz. Aquele que realmente é o pastor, você vai conhecer a sua voz no dia a dia. Exige um tempo para você conhecer a voz de alguém, existe um tempo para você se relacionar, existe um tempo para você identificar a voz, identificar os detalhes, existe um tempo. O negócio é que muitas pessoas querem orar do jeito delas, de qualquer jeito, e terem uma resposta excepcional. Se nem param para ouvir, não param para conversar, mas param para falar. Entenda isso. Para que você comece a ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, você precisa ter relacionamento. Você precisa ter tempo investido. E esse tempo é tempo de qualidade. Não só um lugar, não só um tempo em si, como se você marcasse com o seu marido ou com a sua esposa, olha, nós vamos conversar apenas às 3 da tarde. Ou nós vamos conversar apenas dentro do quarto. Lembra quando diz a passagem? Entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai ouve em secreto. Teu pai que te ouve em secreto te responderá. Presta atenção nisso aqui. Você não tem esse tipo de formalidade com o seu marido ou com a sua esposa. Imagina você com o seu próprio pai, com o seu pai celestial. Você precisa entender o relacionamento que você tem com ele. E você precisa entender que você tem essa abertura com ele para conversar em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer situação. E para ouvir. Espera para ouvir o que ele tem para te dizer. E surpreenda-se com aquilo que ele fala aqui, ó, e não aqui. Pouquíssimas vezes eu ouvi o Senhor falar aqui, ao meu ouvido, mas ao meu coração, infinitas vezes. E eu digo para você, é infinitamente melhor você ouvir ele no seu coração, com a convicção daquele que conhece a voz daquele que o chamou para ter uma vida de mais do que vencedor. Você foi chamado para isso. Então aprenda a ouvir a voz daquele que te chamou. Se você só aprender isso aqui, acabou a live de hoje. Já valeu. Você pode desligar e ficar refletindo, pensando a respeito disso o dia todo. E trabalhar em cima disso, porque essa comunicação, essa conexão com o Pai é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Cara, como isso aqui é bom, como isso aqui é importante. Muito importante. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantas vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pega esse código aqui, olha. Muitas pessoas até conhecem a parte A desse versículo,
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas conhecem isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Poucas pessoas vivem a segunda parte desse versículo que diz assim, ó. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você percebe isso aqui? Você já ouviu isso aqui alguma vez? Muitas pessoas até ouviram a primeira parte, mas pouquíssimas, raríssimas, viveram essa segunda parte. A vida em abundância que Jesus tem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Presta atenção. O mercenário, o ladrão, ele não tem compromisso com você. Olha o que o pastor faz aqui, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Preste atenção nisso aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Presta atenção nisso aqui. Roma pensava que tinha algum controle por Jesus. Os fariseus e escribas pensavam que tinha algum controle em cima de Jesus. Presta atenção no que ele diz. Eu dou espontaneamente a minha vida. Tenho autoridade para entregar e também tenho para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Sabe o que é isso, amigo? O povo ficava maluco, porque os sinais apontam para o caminho, os sinais apontam para o Mestre, os sinais apontam para o Salvador. Ai. 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, respondeu-lhe Jesus. Já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente. Presta atenção nisso aqui, cara. Eu lhes dou a vida eterna. Ei, presta atenção, muitas das vezes tem muito crente preocupado, com medo da morte. Presta atenção, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está afirmando para todo aquele que crê. Ele está dando a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você pode afirmar isso? Eu e o Pai somos um. Afirme essa verdade. Que você e o Pai são um. Novamente pegaram os judeus
em pedras para lhe atirar, e disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejaremos. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Presta atenção nisso aqui. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Sabe que eu fico maravilhado com Jesus? É esse cuidado em responder com perguntas a respeito daquilo que estavam ali indagando em relação a ele. Por quê? Porque ainda não era chegado o tempo. Se tinha uma coisa que Jesus era muito cuidadoso, era quanto ao cumprimento do plano, do projeto que o Pai havia arquitetado. E ele prestava atenção em todos os detalhes para que tudo fosse cumprido à risca. Então, não fica apressado em querer fazer as coisas de qualquer jeito, mas procura ouvir do Pai. O que é que realmente Ele quer? Como é que Ele quer que seja feito? E procura fazer tudo aquilo quanto é direcionado para você. Eu vou falar algo para você. Existe um plano maior para mim e para a sua vida, que é um propósito geral para todos nós, em que nós temos essa oportunidade hoje de compartilhar o reino nos quatro cantos. E você tem esse privilégio de ouvir, viver e transbordar no coração das pessoas a respeito dessa maravilha, tá certo? Pensa nisso. Reflete nisso hoje. Faz o seu boot aí na sua casa, você se imaginando, tendo esse relacionamento e essa intimidade com o Pai, em que você vive isso todos os dias. E não é tão somente pelo que você fala, mas é pela presença dele que você vive o melhor dessa terra. É pelo Espírito dele habitar na sua vida que faz a diferença. E eu digo para você, vai valer a pena cada dia da sua vida. Se você procurar ser obediente a ele, à voz dele, vai valer a pena cada dia da sua vida, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, dá essa força para que essa mensagem chegue para muitas outras pessoas mais. Eu reconheço que nós precisamos melhorar e vamos melhorar cada vez mais aqui a estrutura. Mas a essência dessa mensagem, que ela venha impactar o teu coração e toque no coração de muitas outras vidas, tá certo? Um grande abraço para você. Eu me sinto muito privilegiado de ter você aqui a essa hora da manhã, querendo aprender, e nós vamos avançar cada vez mais. Obrigado pela sua presença, obrigado pela companhia, obrigado pela confiança, e vamos seguindo em frente, tá certo? Até amanhã às 4h59 da manhã. Um grande abraço para você e até mais. Faça um excepcional dia. Tchau, tchau.